Bom, boa tarde, gente. Obrigada para quem veio. Eu sei que vocês estão tendo aula, né? Esse horário. Não sei se vocês saíram mais cedo. Mas a gente vai fazer a gravação. Aí, caso vocês precisem sair também, quiserem ver depois, não tem problema. A nossa primeira apresentação é do EVEC, que é o evento de educação em química. Quem vai falar pelo EVEC é a Giovana e a Maria Isabela. Elas estão no 4º ano de licenciatura em química. E aí eu acho que vocês podem falar, meninas. Vocês querem, se quiserem apresentar o que a gente apresente? Tá, vou apresentar aqui. Tá dando para ver aí? Opa! Tá. Tá, a Efi apresentou a gente, mas eu sou a Giovana, como eu disse, eu tô no 4º ano da licenciatura. Sou da comissão do EVEC, do 10º, a gente tá agora na 19ª, né? 19ª edição do EVEC. Maria? Bom, a gente já apresentou, mas meu nome é Maria Isabela, estou no 4º ano, na sala da G, de licenciatura. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o EVEC, como funciona, como surgiu, e bater um papo. Muito informal, assim. Bom, o EVEC, ele surgiu em 2003, né? Ele foi feito por alunos e professores do IQ. A gente costuma de falar que foi feito dos alunos para os alunos, né? E ele surgiu com a necessidade de discutir, né? Abrir um ambiente de discussão sobre o ensino de química e a pesquisa no ensino de química, né? E é isso, ele foi um espaço aberto para isso, porque foi visto que o IQ carecia, né, desse debate, dessa discussão. Bom, o EVEC, como a Maria... ele é um evento que, no presencial, ele tinha palestras, tinha mini curso, as pessoas podiam submeter trabalhos para apresentar em pôster, né? Só que, a partir do ano de 2019, o EVEC passou a apresentar os TCCs. O TCC não tinha antes na licenciatura, e a turma que se formou em 2019 foi a primeira turma que teve que apresentar TCC. Nesse ano, foram 5 TCCs apresentados. E... EPI, fazendo um favor, não sei se você está contando tempo, mas se você puder contar, eu agradeço. Desculpa, gente. Então, a gente tinha esse formato do EVEC, então, na época do presencial, a gente teve 5 TCCs, então o evento funcionou normal, podemos dizer assim. Por que normal? Porque ele tinha um mini curso, ele tinha apresentação de trabalho, ele tinha coquetel, tinha coffee, enfim. E teve a apresentação de 5 TCCs. Entretanto, a gente teve uma mudança de demanda, assim, do evento. Porque o EVEC, a partir do ano passado, do ano de 2020, teriam que ser apresentados dentro dele 21 TCCs. Quando decidiram, né, o ICA decidiu que ia ter que ter TCC na licenciatura, foi decidido também que esse TCC seria apresentado dentro do EVEC. Então, a gente teve que se moldar a apresentação de TCC, e a gente decidiu mudar o evento e fazer o evento voltado para a pesquisa. Antes, a gente fazia o evento para temas gerais. O tema de 2019 foi diversidade em foco, química de todas as cores, diversidade em foco. Já teve a relação de arte e literatura, né, com a química. Então, foram eram temas diferentes, a gente trazia palestrantes diferentes, as submissões de trabalho eram para esses temas. E aí a gente decidiu que o EVEC agora seria para pesquisa em ensino e educação de ciências, ou química, né? Porque isso a gente tenta fazer numa forma de aproximar os alunos da licenciatura com a pesquisa, porque é uma coisa que vocês vão ter que fazer, quem está na licenciatura, no caso, né, a gente tem pessoas do bacharel aqui, mas quem está na licenciatura vai ter que fazer o TCC, então
ou quem vai fazer bacharel também, né? Não é na área de educação TCC, mas tem que fazer um TCC. Então, o EVEC, ele tem palestra, não é só para, algumas palestras, né, hoje em dia, não são só para educação, são palestras, tipo, para você fazer uma pesquisa mesmo em ciências. Então, isso é muito bom aí para quem quiser ver, gente. Mas então, agora, o EVEC, a gente decidiu mudar, tem esse novo formato, voltado para pesquisa e ensino de ciências. E como funciona a comissão do EVEC? A gente é dividido em 5 subgrupos, que é o científico, a divulgação, o operacional, o financeiro e o TCC. O científico, ele vai cuidar da parte de procurar professor para dar palestra. Então, a gente decide tema de palestra, decide qual professor vai vir, entra em contato com esses professores, então a gente manda muito e-mail, assim, conversando com os professores, respondendo. A gente monta programação, enfim, a gente trabalha, a Maria até estava falando agora há pouco, que assim, é uma comissão que trabalha o ano inteiro, né? Algumas comissões, elas trabalham mais no final, ou mais no meio, o científico trabalha o tempo todo. A divulgação, ela é a parte de rede social, então, divulgar atualizar o site, divulgar no Instagram, divulgar no Facebook, fazer meme, umas gracinhas. E o operacional cuida da parte de antes, né, do presencial, cuidava da parte de reservar sala, reservar suporte de pôster, cuidar de passagem dos professores, né, tipo, correr atrás de horários, as coisas assim. E só que hoje em dia a gente mudou um pouco o foco, né, porque por causa do fato do evento ser online. Então, o operacional, ele vai cuidar, tipo assim, onde a gente vai fazer o evento, no YouTube, no Meet, quem vai transmitir, como a gente vai transmitir, os melhores horários. Então, eles vão cuidar de toda essa parte aí do por trás, né, das transmissões que a gente faz. A gente tem o financeiro, que hoje em dia não tem mais por causa do online, mas quando tinha na época do presencial, era quem cuidava dos cofres, quem corria atrás disso, quem ia atrás das coisas do coquetel, quem fazia os pagamentos de passagem dos hotéis dos professores que vinham. E a gente fez uma nova subcomissão, a subcomissão do TCC, que vai cuidar de tudo que é relacionado ao TCC. Então, precisa de um ofício, porque está com um problema de data do TCC, eles que mandam. Muitas pessoas que fazem TCC estão na comissão. E então a gente fez essa parte para ficar mais próximo, né, dessas pessoas e ter um contato mais para ser mais fácil, né? Então, como entrar na comissão do EVEC? A comissão do EVEC não tem problema, você pode ser da licenciatura, do bacharel de engenharia, qualquer pessoa pode entrar na comissão do EVEC. A gente agora está com a comissão fechada. A gente, geralmente, o DAOS solta um forms, não sei se é no final do ano, para você poder entrar em vários projetos em várias coisas. Dá para você entrar no EVEC, dá para você entrar, acho que na comissão de recepção também. E aí eles soltam formas, você preenche, e aí a gente tem acesso a essa lista, e aí entra em contato com vocês e fala, vai ter reunião, a comissão nova vai começar, e aí, se você quiser, você pode ir. Ou você também pode entrar em contato com alguém da comissão e falar, olha, eu gostaria de participar da comissão do EVEC. E aí a gente fala, reunião vai ser tal dia, entra lá, e aí, se você gostar, você fica, entra na nossa subcomissão, e aí só começa a trabalhar. Bom, o pré-EVEC foi nosso primeiro evento online, que aconteceu ano passado. Como a gente era muito novo, né? Começou a pandemia, tudo, a gente decidiu assim, um pré-EVEC. E aí a gente foram 3 dias de palestra, voltado, né, para pesquisa em educação e ciências. E foi pequenininho, foram só as palestras, mas só para a gente dar um gostinho, assim, né, do que ia ser esse novo formato do EVEC. E aí, a gente teve nos dias 3, 4 e 5 de março desse ano, mas são os TCCs referentes a 2020, né? A gente teve o nosso primeiro EVEC, a gente teve 21 apresentações de TCC, a gente teve palestras, e nesse formato de
de formação de pesquisador em educação em química. Esse é o tema geral que vai aparecer aí em todos os EVECs daqui para frente, até, sei lá, não sei como a comissão mude, mas que é a área que a gente está voltada agora para pesquisa e ensino de ciências, tudo isso por causa do TCC. Bom, o próximo EVEC vai ser dia de 19 e 21 de janeiro de 2022. A gente decidiu que vai ser online, já, independente, acho que em janeiro ainda vai estar tudo online, mas a gente já decidiu isso desde de março desse ano, se não me engano, porque o EVEC a gente começa a organizar ele um ano antes. Então, a gente precisava ter uma segurança, assim, falou assim, como que a gente vai fazer? Então, a gente falou assim, vamos fazer, continuar online, no mesmo formato, né? Esse ano a gente também vai ter 21 apresentações de TCC. E é isso, para vocês participarem, né? Geralmente ele é no período da tarde e da noite. Então, se vocês, quem é do bacharel não conseguir assistir à tarde, pode assistir à noite. E quem é da licenciatura pode assistir à tarde, à tarde, né? Mas se trabalhar também, tem o período da noite. Porque, assim, isso é uma coisa para vocês já avisarem que for da licenciatura, tá no calendário, que não é para ter aula no evento online. Então, já fica aí a dica, porque às vezes tem alguns professores que falam, não sabia. Então, tá no calendário, tem o EVEC. Não é para vocês terem aula, é para vocês participarem do EVEC. Os dias do EVEC é para vocês estarem no evento do EVEC. Isso é para licenciatura, tá? Porque é um evento para vocês, voltado para vocês. Então, é para vocês terem a disponibilidade de participar do evento. Eu queria falar um pouquinho da experiência, a Maria vai falar um pouquinho. Eu estou no EVEC desde 2019, foi o primeiro e único evento presencial que eu participei. Foi muito gostoso, uma correria, assim, muito gostosa, vale muito a pena. Eu tô, desde que eu entrei no núcleo do científico, também gosto dessa parte, não me vejo trabalhando nas outras áreas, assim. E é muito bom participar da comissão, eu aprendo muito, assim, precisa de uma responsabilidade e a gente vai criando isso, né, conforme o passar do tempo, e eu acho que é uma boa oportunidade aí para a gente crescer. Maria? É o que a gente falou, faz pouquinho tempo que eu estou na comissão, mas eu estou no científico, influenciada pela Giovana. E pelo pouco contato que a gente tive, assim, é legal, porque você aprende a lidar com coisas que eu acho que na graduação é muito difícil você ter contato, tipo, aprender a fazer ofício, anexo de ofício, fazer o cronograma de palestra, qual horário que a gente vai encaixar o TCC, como que vai ser, pesquisar palestrantes, então você vai pesquisar no Lattes, outros eventos de educação em química, professores que já deram palestra, vai assistir os vídeos para ver, olha, isso aqui é legal, vamos trazer. Ver também os temas das palestras, né? Então, acho uma coisa muito legal que agrega bastante para a gente, né, como futuro professor, pesquisador. Acho que é isso. É isso, gente. Por favor, nos sigam lá nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram agora. E a gente tem também o site do EVEC, que tem várias informações. A gente tem um memorial agora que a gente fez também ano passado, com várias coisas, fotos, coisas dos EVECs antigos, muitos folders, assim, várias coisas muito, muito legais. A gente tem os anais de trabalhos que já foram apresentados no EVEC, né? Então, compensa vocês darem uma olhadinha lá no site, ver. E é isso. Muito obrigada. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente responde. Obrigada, meninas, pela apresentação. Demorei um pouco para abrir meu microfone, o computador fica travando. Mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, gente, pode abrir o microfone ou mandar no chat, que aí eu e o Paulinho a gente vai estar lendo. E como a Jorel, perdão, a Giovana e a Maria Isabela falaram, dá para vocês, quem for da engenharia do bacharel, vocês podem estar participando do EVEC também, então, se vocês quiserem saber como que isso pode agregar para vocês e quiserem perguntar, fiquem à vontade.
Jorel é meu apelido, gente. Eu esqueço. A EAD fez eu esquecer que eu tenho apelido, porque é difícil as pessoas que me chamam pelo meu apelido. Conversem com a gente, pessoas ingressantes. E eu quero falar também, a maioria dos professores que a gente tem no IQ, eles são pesquisadores, né? Então, eu acho muito legal quem for do bacharel, da engenharia, quiser participar depois, porque a gente da licenciatura tem esse contato maior, né, com a educação, porque a gente tem diversas matérias desde o primeiro ano. Então, acho que é isso, gente. Conta horas também para CC. É importante. Não sei se vocês chegaram a ver a tabelinha já de hora, gente, mas participar de eventos, de organizações, conta horas. Inclusive, vou até dar uma dica para você, para quem é da licenciatura, né, vai começar agora com uma nova grade e uma nova estrutura curricular, e vai ter algumas coisas diferentes nas ACCs, né, que são as horas complementares que as meninas estavam comentando. Quem é da licenciatura tem que assistir, se eu não me engano, agora, pelo menos 10 horas de TCC para poder se formar. É obrigatório. Então, cada TCC cede 1 hora, e aí vocês, a partir, né, desse ano, os alunos da licenciatura precisam assistir pelo menos 10 horas, eu não sei se é 10 ou se é 5 horas de TCC para poder apresentar e se formar, senão não se forma. E tem que esperar mais 1 ano para assistir só 5 TCCs para poder declarar as horas. Magu perguntou quantas horas. Quantas horas o EVEC, Magu? Não, quantas horas? Não foi uma pergunta, foi só uma coisa, meu Deus, quantas horas a gente tá. Mas é que eu acho que eu perdi, porque eu tô fazendo uma lição junto para entregar. Mas assim, como que faz para entrar no EVEC mesmo? Eu acho que eu perdi. Se vocês puderem falar de novo, eu acho que seria massa. Claro. Então, agora não tá dando para entrar, vai ser só no ano que vem. Então, depois do dia 19, vai ser 19 a 21, né? Deixa eu conferir aqui. Isso, 19 a 21. No dia 21, a gente vai ter uma plenária final. Então, se você já quiser entrar na comissão, você pode ir na plenária final, que vai ser no dia 21, e falar assim, quero participar da comissão. Eu nem falei dessa forma aí, quando eu apresentei. Mas, tirando dessa forma, que é na plenária final, você pode entrar em contato com alguém da comissão e falar, tipo, quero participar, ou você vai preencher um forms do DAOS que sai, acho que no final do ano, geralmente no final do segundo semestre. Eles soltam forms para você entrar, você pode entrar em várias coisas, né? Comissão de recepção, dá para você entrar no EVEC, não lembro mais o que dá para entrar. E aí você preenche, a gente vai ter essa lista e a gente entra em contato e fala, reunião da EVEC vai ser tal dia. A gente manda no e-mail também, o dia da reunião, e é só você entrar se você quiser participar, tipo, é público, assim. Público, sim, né? Primeira reunião, você vai, entra, participa, gostou, entra, e aí depois começa a já trabalhar, né? Mas é isso, assim, ou você fala com alguém, ou você preenche formas do DAOs, ou você vai na plenária final. Por enquanto, nessa nova edição, a gente já começou a organizar, a gente já está com bastante gente, então a gente, tipo, não está entrando ninguém agora, então seria só para a próxima comissão. E é bom dar um tempo, tipo, vocês assistirem o evento, ver como entendeu? Como vai acontecer. Vai ser online, né? Então, geralmente tem a apresentação de TCC, vai ter palestra, a gente já está decidindo o tema de palestra, né? Aí vocês podem assistir, ver se gosta. Massa, viu? Obrigada. Eu perguntei também porque a maioria tem um processo seletivo, né? E nesse caso não tem no EVEC. Não tem processo seletivo. Assim, não dá para você entrar e ficar lá sem fazer nada. Tipo, a gente tem um controle de falta, então as nossas reuniões, elas são marcadas com um mês de antecedência. Então, a gente pega a nossa primeira reunião, a gente decide quais vão ser as próximas 6 reuniões. Então, são datas marcadas, não dá para você
falar, ai, não tô com vontade de ir na reunião, não vou. A gente tem, tipo assim, se você não for... A gente tem umas normas, tipo, se você não for em 3 reuniões, você sai da comissão. A gente também tem nos subgrupos, né, tipo, tem tarefas. Então, se você não cumpre, começa a ser muito ausente, não tem por que você ficar na comissão. Então, não tem um processo seletivo, só que também não dá para você entrar e ficar sem fazer nada só para pegar as obras, entendeu? Beleza, obrigada. De nada. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Alguém? Podem falar, não precisa ficar com vergonha. Eu e o Paulinho já ficamos quase uma semana com vocês, né? Não. Ah, sim. Se ninguém tiver mais dúvida, eu acho que é isso, então. Obrigada, Jorel e Maria Isabela, por terem tirado esse tempo, né, de vocês para falar com a gente. A gente agradece bastante. Vai estar gravado também, caso vocês queiram rever. Vocês mesmos também, né? A gente pode estar mandando. E eu acho que é isso. Obrigada também por convidar a gente, né? A gente acha muito importante que pessoas novas, alunos novos que acabaram de entrar, participem das comissões do EVEC. É muito importante para vocês ficarem próximos do TCC e tudo isso assim. Então, obrigada pela oportunidade de a gente vir aqui e falar um pouquinho sobre o evento, né? E vamos entrar para o EVEC, gente. É muito gostoso. Obrigada, gente. Eu tô contemplada pelas palavras da Gi. É isso. Gente, dá para me ouvir? Acho que eu perdi minha conexão por um minutinho. Mas, então, dando continuidade para os projetos, a gente vai apresentar o NEAR. O NEAR é um cursinho popular aqui de Araraquara. Antes ele estava ocorrendo na Chácara Sapucaia, né? Mas aí agora está sendo remoto. E aqui quem vai apresentar para a gente e falar sobre o NEAR é a Evelyn e o Tiago, é o Catu. Eles foram alunos da licenciatura em Química já, os dois se formaram. E eu agora vou abrir para eles apresentarem para vocês. Oi, pessoal, boa noite. Sou o Catu, prefiro que me chamem assim. Sou aluno fui, né? Já que até estranho falar desse jeito, mas fui aluno do curso de licenciatura em Química. Atualmente estou cursando mestrado na Unesp de Bauru, mas sou professor do cursinho NEAR. A Evelyn vai falar com vocês também. Oi, gente, como a IPI falou, a Carol, sou formada em Química também, licenciatura em Química, e sou aluna de mestrado, só que em Química e no Instituto de Química também, e professora do NEAR desde 2020. O Catu vai apresentar, né, os slides, aí a gente começa a falar um pouquinho do cursinho para vocês, tá bom? Acho que vocês estão vendo. Eu acho que algum de vocês já deve ter me visto na roda de conversa com os veteranos e no Guia do Bicho, então acho que está um pouco familiar aí para vocês. Mas enfim, pessoal, então, eu e a Evelyn, a gente ia falar um pouquinho do cursinho, né? Como eu falei para vocês, nós somos alunos de pós-graduação, só que de unidades diferentes, porém eu e ela residimos, né, aqui em Araraquara e região, então a gente consegue participar do cursinho Geração NEAR como professores. Né? Eu sou professor de matemática básica no cursinho e a Evelyn é professora de química, tá? Então, a Evelyn vai começar a falar para vocês essa parte aqui, então. Então, gente, como a Carol falou, o cursinho NEAR, quando a gente está no presencial, né, ele acontece lá na Chácara Sapucaia, que é de domínio da Unesp, ou Chácara Valdemar Safiotti. E a gente tem, basicamente, 2 eixos guiadores desse projeto, né? O cursinho Geração NEAR, ele faz parte do projeto de formação pedagógica, né, Núcleo de Ensino de Araraquara,
E, basicamente, os eixos são a formação dos professores, que a gente se preocupa, né, com isso, e a complementação do ensino básico. Então, são esses dois grandes pilares que orientam o nosso trabalho dentro do cursinho. Acho que é isso. A gente tem algumas ações, né, o que a gente faz no cursinho, a gente vai apresentar para vocês. Primeiro, assim, o cursinho, ele tem, a gente tem duas frentes administrativas de coordenação, ou melhor, duas frentes de coordenação. Uma é a administrativa, onde a gente trabalha com toda a questão dos alunos, quantidade dos alunos, etc. E a coordenação pedagógica. Como, não sei se a Carol falou, mas o NEAR ele não é de orientação do IQ, ele é do campus. Só que isso não impede que a gente, alunos do IQ, participem. Pelo contrário, a maior parte da exatas do cursinho, se não toda a exatas, é dominada pelo Instituto de Química. Só que mesmo assim, ainda o NEAR é um cursinho pouco conhecido, né? A gente sempre tem o hábito de conhecer mais o CUCA, que já está lá do IQ, do que o NEAR, e é uma experiência muito legal, gente. É um cursinho bem legal. Só lembrando para vocês, né, a intenção de um cursinho popular, né, eu não sei se o pessoal do CUCA já apresentou, mas a intenção do cursinho popular é lidar com alunos que do ensino básico, né, o nosso também, ele abarca pessoas de qualquer tipo de idade, independente do que seja, para poder auxiliar também na formação para as pessoas que querem prestar vestibular. Né? E aí, né, esse é um dos escopos do cursinho. Entretanto, a ideia principal é fazer com que a gente ofereça um ensino básico ali, que a Evelyn já comentou com vocês, de maneira gratuita. Né? Então, a gente não... Qualquer cursinho popular que vocês forem aí encontrar, o CUCA, o Caburé, o NEAR, que é o nosso, e qualquer outro, o Alvorada, que são cursinhos de Araraquara, são cursinhos públicos em que as pessoas não pagam nada para poder tá participando, usufruindo ali das aulas. Bom, sobre o processo seletivo de professores, né? Então, Catu, mas tem que ser professor da licenciatura para poder, tem que ser aluno da licenciatura para ser professor no cursinho NEAR ou qualquer outro cursinho que seja. Não, você tem que ser aluno da Unesp para poder participar. Né, tanto que eu me formei em licenciatura, mas eu não sou mais aluno da licenciatura. Então, quem é do bacharel, quem é da engenharia, quem é... Nosso professor de física, por exemplo, ele é um bacharelado em química. Né? Tem um pessoal, tem uma professora de geometria, que ela é professora, que ela é aluna do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Então, não necessariamente você precisa ser da licenciatura, basta ser aluno da Unesp em geral, tá, para participar. E como que é feito esse processo seletivo? Então, ele geralmente acontece em 2 etapas, em que a primeira etapa a gente faz o envio de um plano de aulas e de uma redação com algum tema em específico. Esse é o processo seletivo do NEAR, em específico. E aí, depois, nessa primeira análise que é feita, os coordenadores e alguns professores são selecionados para poder participar de uma aula teste com um tema previamente escolhido por eles e mencionados, levados por e-mail, né, para os candidatos que querem participar do cursinho como professor. Né? E o critério de bolsa, primeiramente, né, o cursinho NEAR, ele tem as bolsas, não são todos os professores que têm bolsas, mas a gente tem algumas bolsas que, primeiramente, são divididas por pilares de ensino, né? Então, ali a gente tem os professores das exatas, das biológicas e das humanas, e aí são as bolsas divididas entre essas frentes de ensino, e aí, entre eles, é colocado como o professor que está há mais tempo, né? Então, por exemplo, se tá eu e a Evelyn ali para pegar bolsa no cursinho NEAR. E a gente é da exatas, né? Ela dá aula de química, eu dou aula de matemática básica. Se a Evelyn, ela tá há mais tempo no cursinho, como de fato está, ela tem a prioridade de pegar bolsa, né? E depois vem eu que pego. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Já o processo seletivo dos alunos, gente, a gente está num processo de transição, digamos assim. O cursinho NEAR, quando a gente estava no presencial, a gente conseguia adotar, digamos assim, 30 alunos, né? Agora no EAD, a gente tentou expandir e a gente tem mais ou menos cerca de 70 a 80 alunos matriculados. E o processo seletivo dos alunos é bem dinâmico, assim, eles respondem o formulário, fazem uma redação falando sobre as suas motivações, mas no geral, a gente tenta acolher todos esses alunos ou boa parte deles,
porque uma das funções do cursinho popular é justamente dar oportunidade para que todos tenham um ensino de qualidade. Então, com esse processo mais amplo, a gente acabou tendo, por exemplo, esse ano, alunos indígenas, alunos de outros estados, alunos que têm mais de 40 anos, alunos que ainda estão no primeiro colegial. Então, a gente tem uma diversidade enorme de alunos e o processo para a escolha deles, digamos assim, é meramente ilustrativo, digamos, né? Justamente porque a gente quer dar oportunidade para que a maior parte deles consigam realmente ter acesso a um cursinho popular. Mas o processo seletivo... Desculpa, Catu. Pode falar, perdão. Mas o processo seletivo normalmente acontece no começo do ano, né? Mais ou menos no período que acontece o processo dos professores, né? De seleção dos professores. E no meio do ano, a gente tem também uma repescagem, digamos assim, né? A gente abre para vagas remanescentes. Aliás, está aberto, se vocês conhecerem alguém que queira fazer um cursinho popular, podem se inscrever no NEAR, tá? Que os processos para a escolha dos alunos, né, estão abertos até final do mês, mais ou menos. Como a Evelyn comentou, pessoal, esse ano o cursinho está funcionando de maneira remota, então pessoas de qualquer estado aí pode estar participando, pode estar... né? Ah, mas eu tenho um amigo que mora lá no Amazonas, no Acre e tal, não tem problema. Pode estar participando do cursinho de qualquer forma, só para fazer o processo seletivo, né? E uma coisa que eu esqueci de comentar no processo seletivo de professores é que funciona assim. É muito importante que quem tem interesse fique muito de olho nas nossas plataformas digitais, nas nossas plataformas de redes sociais, porque é geralmente por lá que a gente divulga a vaga de professores, né? Então, no começo do ano, foi divulgado que eles queriam um professor de matemática básica, um de álgebra e um de geometria. Então, para essas 3 áreas, foi feito um processo seletivo, foi divulgado. Então, não é sempre, né, todo ano, começo de ano que vai ter, mas provavelmente, né, sempre tem um professor ou outro ali. E outra, pessoal, outra coisa muito importante. Ai, Catu, mas eu amo química, amo parte de exatas, mas eu também quero dar aula de história, eu me dou muito bem com história, me dou muito bem com gramática e tal. Isso nada impede vocês, tá, gente? Vocês podem se inscrever no processo seletivo que vocês quiserem. Quem vai estar avaliando lá vão ser pessoas que geralmente ficam ali na coordenação. Então, né, fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, as aulas, pessoal, elas funcionam de segunda a sexta, no período vespertino, que é das 14 às 18 horas, e geralmente cada aula tem duração, são 3 aulas geralmente por dia. Cada aula tem em média, duração de 1 hora, 1h05, mais ou menos assim, e aí os alunos têm 20 minutos de intervalo, e depois tem mais outra aula. Aí depois mais 20 minutos de intervalo, e mais outra aula, e aí finaliza o período de aulas do dia, tá? O cursinho oferece outras atividades que eu vou explicar, eu e a Evelyn, a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, mas a parte principal mesmo, que são as aulas, funciona nesse período. Como a EPI já comentou com vocês, em tese, no período presencial, o cursinho funciona na Chácara Sapucaia, que é a Chácara Safiotti. Eu não sei se a comissão de recepção fez o tour, né, porque fizeram, acho que o tour pelo IQ, né, não sei se fizeram pela Chácara Sapucaia, mas ela é perto do IQ, né, é a chácara onde o Valdemar Safiotti morou, né, e ele doou para a comunidade acadêmica, e aí, né, lá virou cursinho de geração linear, ela é a sede dele, tem também algumas outras... alguns outros projetos que funcionam ali junto com a gente, só que principalmente a Uniara ali que funciona no período vespertino na Chácara Sapucaia. Inclusive, a gente recomenda que vocês vão lá, pelo menos conhecer, não sei se a comissão pretende fazer quando retornar ao presencial, fazer um tourzinho para lá, mas façam porque é muito importante, porque é um ambiente histórico, viu, gente? É muito importante conhecer esses lugares. Que nem eu coloquei no meu textinho lá de recepção para vocês. Conheçam a Odonto, conheçam o campus, conheçam a Moras, conheçam a farmácia e conheçam a Chácara Sapucaia. E outra coisa, gente, sobre as aulas, rapidão, é que esse esquema de aulas que o Catu explicou, de 1 hora de aula e 20 minutos de intervalo, está acontecendo na pandemia, tá? Durante o regime presencial, que eu acredito que ano que vem talvez a gente volte para o presencial, as aulas têm duração de 1h20 e a cada 2 aulas tem um intervalo. Então, essa é a diferença. A gente, enquanto professores e corpo administrativo e docente, a gente se organiza em reuniões. Então, tem a reunião da coordenação, que é o professor Alexandre, que é o coordenador docente, que é um professor do curso de letras, se não me engano, da aula de espanhol no campus, e os coordenadores discentes também, e as reuniões administrativas e pedagógicas a cada 15 dias.
Então, dessa forma, a gente consegue ter um contato. Então, o cursinho está sempre em evolução, está sempre em discussão. Então, não é algo parado, a gente vai lá e dá aula e pronto. Não. A gente realmente está preocupado com a nossa formação, com o cursinho no geral, com o projeto. Então, essas reuniões nos guiam, digamos assim. Pode passar. Bom, a gente tem também um programa de formação didática. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Um programa de formação didática em que a gente oferece. Deixa eu só ver se é esse daqui mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. A gente tem um programa de formação didática. Como que funciona, pessoal? Como a Evelyn comentou com vocês, eu vou dar uma explicadinha um pouquinho mais em específico, que é sobre essa preocupação com a nossa prática docente dentro da sala de aula como professores do cursinho. De certa forma, dentro de um cursinho popular, a gente tem alguns objetivos diferentes que é do ensino básico, né? O ensino básico tem toda uma estruturação ali dentro de um currículo, dentro de um documento nacional, um documento estadual, e o cursinho popular, ele pega alguns pontos importantes ali, porém, a gente também tem os nossos pilares estruturantes dentro do cursinho, e um deles é a nossa própria formação didática como professores atuantes no cursinho popular. Né? Então, a gente realiza, né, várias reuniões mensais, tanto administrativas, que a Evelyn já comentou, quanto as de formação didática. E nessas reuniões de formação didática, geralmente a gente faz o convite para professores que não são alunos, no caso da graduação, mas são professores do campus ou do Instituto de Química, ou algum outro docente da área da educação e que tenha, de certa forma, algum repertório ali para falar sobre cursinhos populares. E aí, nessas reuniões, a gente faz uma mesa redonda, a gente faz a discussão de alguns artigos, alguns textos que vão servir para a gente como formador, né, para a gente poder trabalhar como professores de uma maneira mais eficiente dentro do cursinho popular. Né? Então, a gente tem toda essa preocupação que a Evelyn comentou com vocês e que a gente acredita que seja o ideal, principalmente para pessoas que estão em formação dentro de uma carreira acadêmica, independente se eu vou para a indústria, se eu vou para a docência, se eu nem vou ficar na minha área, vou fazer outra faculdade, a gente acredita que essa formação é muito importante para que a gente entenda tanto o nosso papel como professor ali dentro, quanto a realidade de cada aluno que existe dentro do cursinho que a gente tem que abarcar, independente de qual seja. Além disso, gente, essa questão da formação didática também tem o sentido de que nem todos os professores nem todos os professores do cursinho são alunos da licenciatura. Querendo ou não, a gente tem parte dessa formação já no curso de licenciatura. Como muitos professores são do bacharel, da engenharia ou de outros cursos, é muito importante que eles entendam essas questões pedagógicas para poder melhorar sua própria prática docente. Porque não é só ir lá, dar aula e pegar as horas complementares, né? A gente tem que fazer o nosso melhor. E a experiência, viu? Porque é muito importante também para o pessoal da licenciatura que o cursinho tem todos esses papéis, essas responsabilidades que a gente comentou. Entretanto, a gente também ganha experiência, principalmente quem vai seguir para a área da educação. Isso é muito importante, você chegar lá fora com o certificado de que você deu aula no cursinho. Ainda mais como no cursinho voluntário, né? Que é o cursinho popular. Essa aqui é a parte deve. Outra ação que a gente teve, que a gente adotou no período da pandemia, foi também o processo de monitorias. Então, além das aulas, os alunos também têm acesso a monitores, que são basicamente outros alunos da graduação. Então, por exemplo, quem quer participar de um cursinho, mas não quer tomar a responsabilidade de ser um professor, pode atuar como monitor de uma disciplina, tá? Então, esse monitor, uma vez por semana, vai lá, dá uma monitoria, ajuda os alunos, tira dúvidas, participa das aulas, e serve como um complemento para ajudar os alunos nesse processo de formação. Tá? Inclusive, a Carol, a EPI, perdão, ela é monitora de geometria, né, na EPI. Isso aí, amigo. Então ela é monitora, né? Então é muito interessante porque também dá horas, né? Que vocês precisam tanto de horas, principalmente o pessoal da licenciatura, dá horas participar como monitor também, vocês ganham um certificadozinho bem legal, mas o mais importante é que, além de os alunos terem a assistência do professor dentro da aula, tem a monitoria à parte, que é muito relevante para poder tirar ali dúvidas eventuais. Tem outra coisa também, que são as tutorias, que é
é um auxílio, é um terceiro auxílio que a gente faz, né? Porque o principal ali é as aulas, em segundo vem as monitorias e em terceiro tem a tutoria, pensando nos alunos que querem ingressar no ensino superior ou fazer qualquer tipo de reforço do ensino básico. O que acontece? Muitos alunos têm as suas particularidades que acabam se sobressaindo nos estudos, no sentido que acaba atrapalhando eles, né, durante a carreira deles no cursinho. Isso, de certa forma, a gente não gostaria que acontecesse, a gente gostaria de poder auxiliar todos os alunos, pegar na mão deles, chegar no vestibular, assinalar as questõezinhas corretas e maravilha. Só que a gente não pode fazer isso, obviamente. Para que a gente consiga dar um auxílio para esses alunos de uma maneira um pouco mais incisiva, auxilie eles numa organização, trabalhe com buscas de informações sobre cursos e faculdades que eles gostariam de cursar, e coisas do tipo. Claro que a gente também não é psicóloga, a gente realiza então as tutorias, em que a gente pega alguns alunos que gostariam de um professor tutor para poder realizar acompanhamentos semanais, quinzenais ou mensais, para a gente poder realizar para poder fazer esse acompanhamento deles. Né? Então, a gente faz esse programa de tutoria. Eu tenho 2 alunos tutorando, a Evelyn acho que também tem 2, se eu não me engano. E, assim, é bem interessante também, porque você acaba também criando alguns laços com os alunos e acaba ajudando eles, pelo menos nos estudos, que é a parte importante. Como eu falei para vocês, na tutoria que a gente realiza, não é a função de psicólogo. Inclusive, só fazendo um gancho como informação que eu tinha falado, a gente fez uma reunião de formação para poder falar de tutoria. Então, a gente leu textos, discutiu com professores essa temática, e aí a gente conseguiu pegar uma certa formação para poder estar ali tutorando da maneira correta os alunos. Isso é uma informação muito importante. Essas ações diversificadas que a gente tem no cursinho, monitoria, tutoria, elas não são ações aleatórias. A gente tenta ter uma formação, uma base, e essa base é dada para a gente nas reuniões pedagógicas, por isso que é muito importante. Então, quem quiser fazer parte do NEAR, saiba que as reuniões são obrigatórias também. A gente tem limite, lógico, de faltas, porque, ocasiões específicas acontecem, mas é muito importante a gente ter essa discussão para poder manter o cursinho em pé dentro do objetivo dele. Além disso, né, agora voltada para os alunos, a gente aplica alguns simulados, porque, logicamente, o cursinho tem essa questão do objetivo da formação cidadã, mas a gente também quer que o aluno saia preparado para o vestibular, até porque é por isso que a maioria deles entram no vestibular, ou entra no cursinho pré-vestibular. Geralmente, como é um cursinho da Unesp, a gente foca, então, em duas provas específicas, né? A gente tem o simulado do Enem, que são os 2 dias, então são 2 dias simulados normais, e tem o simulado da VUNESP. Lógico que tem alunos que querem prestar USP, Unicamp, etc., mas a gente foca nessas 2 provas, e elas são distribuídas ao longo do ano letivo. Bom, por enquanto a gente não realiza essa outra ação dentro do cursinho por conta da pandemia, do contexto que a gente vive. Entretanto, o cursinho também proporciona visitas específicas aos campos universitários. Isso é muito importante porque a gente tem uma visão muito construidinha dentro da nossa cabeça, que a faculdade, principalmente os alunos de escola pública, e eu me incluía nisso, tá? A gente tinha uma visão muito bem estruturada dentro da nossa cabeça de que a faculdade pública é uma torre de marfim com grandes cientistas e que nunca vão ser alcançados ali. Tem que ser um aluno muito perfeito para conseguir entrar e, assim, tem que ser muito privilegiado, e não é bem por aí. Então, a gente faz o quê? As visitas às universidades, para que os alunos entendam que quem está dentro da universidade são pessoas como qualquer outra pessoa, e que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Pelo menos, de certa forma, ele é disponibilizado no vestibular. Então, a gente faz essa visita para que os alunos conheçam. Dentro do Instituto de Química mesmo, quantos alunos do ensino médio vocês veem? Se no campus, por exemplo, de letras aqui de Araraquara, já é difícil vocês verem alunos de ensino médio, alunos de escolas públicas ou privadas entrando ali, é muito mais difícil vocês verem alunos de escola pública entrando dentro é ótimo, né? Entrando no Instituto de Química e entrando na Odonto, principalmente que são locais que tem um controle muito grande de acesso, né? Que tem catraca, tem que ter digital, você tem que ter um objetivo específico para poder estar permitido para entrar.
Então, a gente faz essas ações de fazer visitas às universidades para poder dar uma visão maior do interior da faculdade pública, de como que é ali dentro, né? Então, isso também acaba motivando muitos alunos a prestarem os vestibulares, né? Eu mesmo, quando eu passava na frente do Instituto de Química, eu ficava falando com a minha amiga, nossa, olha aí o lugar que a gente sempre quis, que sempre vai querer entrar, sempre vai ter o sonho de entrar na frente daquela biblioteca maravilhosa, e quando eu entrei, cara, foi um vislumbre muito grande, sabe? Então, a gente quer isso nos alunos também, a partir dessas visitas, essa motivação para poder querer entrar. Agora, já finalizando, o nosso último, acho que uma das últimas ações que a gente vai falar sobre o NEAR é que agora, galera da licenciatura especificamente, a gente abriu o NEAR não só para dar aula ou ser monitor, mas também para a gente poder, para que os alunos da licenciatura possam participar dos estágios no NEAR. Então, quando vocês estiverem, no primeiro ano, óbvio, vocês não têm estágio, mas quando vocês tiverem as disciplinas de estágio de observação e etc., vocês podem entrar em contato com o NEAR para poder fazer esse estágio no NEAR, porque é muito difícil arrumar escola para fazer estágio, principalmente na pandemia e etc. Então, geralmente, a gente lança um formulário, a gente divulga que está aberto no começo do ano, no começo do semestre, e aí vocês podem realizar esses estágios. Óbvio, perguntem para o professor da matéria de estágio se ele permite, porque não são todos. Inclusive, pessoal, só um adendo que eu vou dar na fala da Evelyn, no último ano, é uma informação para daqui 5 anos, pelo menos, vocês vão ter os estágios de projetos na escola, que é um estágio em que vocês realizam estágio, porque como funciona na licenciatura? Cada estágio que vocês realizam tem uma temática diferente. Então, um estágio, que é o de ODEB, vocês vão ficar analisando a parte administrativa da escola. No estágio de currículo, linguagem e avaliação, vocês vão analisar o currículo e linguagem e avaliação. No estágio de regência, que é um estágio que vocês vão ver mais a parte de instrumentação, como dar aula, vocês já vão praticar o ensino dentro da sala. E o estágio de projetos da escola, esses só foram exemplos que a gente teve. O de projetos da escola, vocês vão produzir um projeto de estágio com a temática que vocês preferirem, e aí vocês vão em qualquer instituição para poder realizar esse estágio. Claro que não é todo professor que aceita, como a Evelyn comentou, mas o cursinho Geração NEAR, ele aceita professores, né? Inclusive, vou dar um asterisco para essa disciplina de projetos na escola, porque é mais provável que os professores dessa disciplina deixem vocês realizarem um estágio dentro de um cursinho popular. Mas nada impede vocês de perguntarem para os professores de estágio de vocês se eles autorizam vocês a fazer em cursinhos também, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências pessoais, acho que já está dando tempo, mas a gente vai ser um pouco sucinto. Evelyn, você quer começar? Porque acho que você está mais tempo no cursinho, né? Galera, eu vou ser bem sucinta, mas assim, desculpa se o meu cachorro latir, tá, gente? Acontece. EAD. Sair um pouco do IQ, dessa experiência de projetos de extensão dentro do IQ, foi uma coisa que mudou minha vida e mudou minha visão enquanto professor, enquanto profissional. Então, se vocês puderem participar de coisas que acontecem também no campus, é muito legal. Essa é a dica máxima que eu quero falar para vocês, tá? Então, o cursinho NEAR, lógico, a gente tem o CUCA, a gente tem outros cursinhos do IQ, mas participar de projetos fora do IQ abre nossa visão de mundo. A gente tem outros tipos de discussões, a gente conhece outros tipos de pessoas. Então, é isso. Participem no máximo que vocês puderem, porque foi isso que eu fiz. E garanto para vocês que minha formação, hoje eu considero minha formação completa, tá? E o cursinho mudou minha visão de mundo, basicamente é isso. Na minha experiência, né, a Evelyn entrou no começo de 2020, eu entrei agora no comecinho de 2021. Foi, na verdade, assim, a minha primeira turma que eu pude chamar de minha mesmo, que não tinha uma pessoa por trás, assim, falando, olha, eu sou seu professor supervisor, olha, eu sou o seu docente da disciplina de estágio. É a primeira turma que eu pude entrar, eu programar todo o meu conteúdo, preparar as minhas aulas e falar, essa turma é minha, eu vou ensinar matemática, no caso, né? A Evelyn ensina química, mas, cara, é uma experiência muito bom, principalmente para quem é da licenciatura, sabe? Vocês olharem e pensarem que aquela responsabilidade que vocês pegaram para poder ensinar os alunos é uma responsabilidade que, ao mesmo tempo, é muito gratificante, sabe? Quando vocês chegam no fim da aula e vocês falam, nossa, os alunos entenderam o que eu quis dizer, ou se não entenderam também, você pensar na aula da semana que vem e falar, mano, eles vão entender semana que vem isso que eu quero dizer. Do mesmo jeito que a Evelyn comentou,
sobre o que mudou na visão de mundo, na vida dela e tal, na minha também não foi diferente. Cara, assim, depois de uns 2 meses dando aula no cursinho, foi que eu pude olhar para os meus amigos e comentar e falar assim, cara, a licenciatura, a química em si, independente se é bacharel também, mas é que eu fiz licenciatura, mas a licenciatura, né, ser professor é o que eu gosto. É tipo assim, eu não me vejo dentro de uma indústria, eu não me vejo com um terno ou alguma coisa, sendo CEO de uma empresa, nem nada disso. Eu me vejo dentro da sala de aula, ajudando os alunos a escolherem, né, ensinando matemática, ajudando eles a escolherem o futuro o objetivo deles aqui 1 ano. Então, cara, é uma experiência, assim, maravilhosa, sabe? Eu só acho que é isso, né? Só reforçando mais uma vez, se vocês tiverem amigos, parentes, qualquer tipo de pessoa aí que tenha vontade de entrar no cursinho no meio do ano, participar das aulas, como que fala? Das aulas online e tentar ali prestar um vestibular, fala para entrar no NEAR, tá com a inscrição aberta e assim, cara, só vem participar, sabe? Vai ser muito bom. E é uma experiência que vocês vão ver que tem muita gente que gosta demais do cursinho, entendeu? Então participem, quem vocês quiserem indicar, indiquem, falem do cursinho. Se vocês quiserem ser professores, sigam a gente nas redes sociais para verem as próximas publicações, né? No Instagram, tanto no Instagram quanto no Facebook, mas mais no Instagram, a gente geralmente faz umas postagens ali de algumas informações de disciplinas específicas, a gente faz alguns quizzes, a gente divulga o nosso corpo administrativo e docente, e a gente divulga processo seletivo tanto de professor quanto de aluno, tá, pessoal? Acho que é isso, tá? Muito obrigado, inclusive, viu, pessoal? Acho que é isso mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade que a gente está aí para responder. Ah, inclusive, pessoal, esqueci de mostrar aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Mas esses daqui são. Acho que vocês estão vendo agora? Deixa eu ver. Então, esses daqui são o e-mail da Evelyn e esse aqui é o meu e-mail, tá? Então, qualquer coisa, gente, vocês podem procurar aí, fiquem à vontade. Vou deixar só rolando esse minutinho aqui para quem quiser anotar, mas se tiverem alguma pergunta, pode falar para mim e para a Evelyn que a gente tenta responder, tá? Aí. Acho que ninguém tem dúvida do cursinho. Então, se vocês Então, tiverem dúvida, podem mandar no chat. Eu copiei aqui o e-mail da Evelyn e do Catu também, se vocês precisarem, ou se quiserem também mandar no Instagram do cursinho, né? Qualquer coisa. Mas eu acho que é isso então, gente. Se ninguém tiver dúvida, acho que a gente pode encerrar. Aí eu queria agradecer muito para o Catu e para a Evelyn. Eu também faço parte do NEAR, né? Então eu tenho um carinho maior, assim. Queria agradecer pelo tempo de vocês, por vocês terem apresentado o projeto. É muito pouco falado dele dentro do IQ, né? Então é legal os alunos saberem que ele está aqui. E acho que é isso, gente. Obrigada, viu? eu que agradeço aí pelo convite, né? O cursinho Geração NEAR fica muito feliz de vocês da comissão, né? Agora eu falo vocês da comissão porque eu não estou mais na comissão. Muito triste. Foi 4 anos de comissão, gente. Mas a gente agradece muito por vocês terem dado esse espaço para a gente e mostrar que Araraquara, né? A Unesp de Araraquara tem mais que um cursinho, né? A gente tem outros cursinhos e dá visibilidade também para esses outros e inclusive para o NEAR. Isso daí é um privilégio muito grande e eu gostaria de agradecer vocês. Me sinto contemplada por tudo que o Catu falou. Galera, eu sou um pouco mais sucinta que ele, acho que deu pra perceber. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem mandar mensagem pra gente nas redes sociais. O cursinho tá sempre aberto a todos vocês, tá? E obrigada pela oportunidade de divulgar esse projeto maravilhoso.
Um beijo aí pra todo mundo, hein? Bom, gente, o Paulinho ele teve uns problemas de energia, internet na Voltou, agora voltou. Beleza, Obrigado, viu? por nada. Bom, gente, agora o projeto que vai apresentar agora é o Alquimia, e quem vai apresentar o Alquimia vai ser o Lucas, o Whopper, que está no 3º ano do bacharel. O Lucas já está aqui? Sim, tô aqui faz um tempão já. Eu tô tentando resolver problema na minha câmera, não vai. Que ódio. Não tá indo? Peraí, deixa eu ver se agora vai. É por causa que eu uso... Opa, foi. Agora foi. Vou voltar dando um murro aqui, cara. Deu certo, eu não tô sozinho, eu trouxe mais alguns membros, por favor, pessoas que também sou da Alquimia, e eu convidei, abram as câmeras, a nossa amiga da 20, o nosso amigo Michel, que recentemente ganhou seu novo apelido, agora ele é conhecido. Aê, finalmente. Demorou 1 ano e meio, mas chegou. Chegou, temos a Gina, e a gente vai apresentar... A gente vai apresentar agora o grupo, né? Deixa eu pegar aqui os compartilhamentos. Agora a gente vai brincar daquele simulado de aula online, né? Eu vou lá, aí você fala, cadê? Tá aparecendo slide? Não. Não, professor. Como está, professor? Dá alt tab, professor. Professor, que? Alt tab! Tá. Mas tá aparecendo? Não. Agora tá. Simulado de AD, galera. Vambora. Não. Mas, enfim, eu vou dar uma pequena introdução. Bom, gente, como o Paulinho já me apresentou, eu sou o Whopper, vocês devem conhecer muito bem já. Aí temos os outros membros aqui, a Jaqueline, tá dando um oizinho aí, provavelmente. Nosso amigo Atlas, nossa amiga Gina. E a gente vai apresentar um pouquinho agora sobre o que é o Alquimia, onde nós vivemos, o que comemos e o que fazemos também. E vamos lá. Vamos começar com um pouquinho da história, né? Porque tem que começar de algum lugar. O Alquimia foi criado pelo professor Miguel Gefelino Júnior e a professora Mariane Davolos em 1988. E foi um grupo criado com o objetivo de divulgar a química, mas com a ideia de fazer com que as pessoas olhassem de um jeito diferente a química e desmistificar o conceito de que química é nociva para a saúde e essas coisas. O trabalho do núcleo de divulgação científica do Alquimia é apoiado pela Bolsa, a gente recebe apoio da ProEx, e a gente atua em escolas, congressos, centros comunitários, instituições, em várias cidades do estado. Literalmente, a gente vai para tudo que é lugar, de acordo com o que falaram. E atualmente o coordenador é o professor Rodrigo Marques, o nosso clássico Jataí, melhor professor. Digo isso. Vai lá, Uber. Sim. Aqui, pronto. Mas o que o Alquimia faz? Esse aí é o nosso Jataí, glorioso. A gente apresenta peças de teatros com química, exposições de reações químicas e seminários. Basicamente é isso. Sim. Lembrando que as peças de teatro com química e exposições de reações químicas são os nossos carros-chefes. Também tem os seminários, mas o que o pessoal vê, Alquimia, vê por esses dois, mas também a gente faz os seminários. Uhum. O Alquimia é dividido em 4 principais setores, que é o teatro, que é a parte da atuação em si, onde as pessoas atuam e fazem as peças e tudo mais. As mídias, que é gravar e tirar foto de evento, fazer postagem nas redes sociais, manter o nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram online. Administração e agenda, que é quando uma escola quer entrar em contato com a Alquimia para pedir para eles apresentarem, eles entram em contato com a administração, e a administração também é responsável pela conexão entre a diretoria da Unesp e o Alquimia. Por exemplo, a gente precisa ir para uma cidade do outro lado do estado, a gente precisa de van, a gente vai ver se a Unesp disponibiliza van, a administração e agenda é quem cuida disso. E o laboratório, porque o Alquimia faz experimentos químicos ao vivo, então a gente precisa de uma equipe de laboratório que faça os equipamentos, a lave, a vidraçaria,
e esse tipo de coisa. Só que no alquimia, todo mundo faz tudo. Por mais que você tenha essas divisões, a mesma pessoa que está trabalhando no laboratório atua, a pessoa que está atuando pode ajudar nas mídias também, a administração, se tiver com falta de gente, alguém se voluntaria para ajudar. E então todo mundo faz tudo dentro da alquimia, todo mundo se ajuda o tempo todo. É isso. Lembrando que no teatro também a gente não é só que apresenta, é também, tipo, a gente também organiza a parte lá da chácara lá do Safiote, que a gente guarda, tipo, toda a parte de figurino, toda a parte de cenário, tudo isso. E, realmente, todo mundo faz tudo, a gente é uma família aí do alquimia. Passa pra nós, Uber. Uma grande família alquímica. Meu celular tinha caído aqui, peraí. Não use o celular de webcam, tem um bom apoio. Mas sim, principalmente a gente subdivide o alquimia nesses setores porque eles são lugares físicos. Então seria bom sempre ter um pessoal que tem basicamente a chave. O teatro, a gente tem a parte lá da Sapucaia, que é onde o NEAR atua. A gente tem nosso galpãozinho cheio das peças e dos negócios muito loucos lá. A mídia tem uma salinha agora que a gente conseguiu antes da pandemia. A administração também. O laboratório, adivinha? É um laboratório. Então, esses são lugares físicos, por isso que a gente separa assim. Bom, agora a parte da alquimia que mais chama atenção, geralmente, né? Tipo, as famosas peças. Pode passar, por favor. Essa daqui é a peça-chave, literalmente, da alquimia, que é a que todo mundo conhece, todo mundo da alquimia, né? Precisa conhecer, principalmente, porque ela é a mais rápida de ser feita. Por exemplo, se alguém entra em contato com a gente, tipo, daqui a 3 dias eu quero uma apresentação de uma peça. É ela que vai ser feita. É ela também que tem bastante improviso e tudo, mas, claro, também tem o enredo dela, tem a parte também de inclusão um pouco social, porque são 3 alunos, são um cego, um surdo e um mudo, querendo aprender química. Daí o professor deles acaba não entendendo essas dificuldades deles, né? E eles vão atrás até de um mago da química para procurar. Tudo isso com muita reação no meio, com muita piada, porque nossas peças sempre são engraçadas. E no final eles acabam mostrando tudo que, tipo, mesmo quem não tem um dos sentidos também pode aprender pelos outros também. Pode passar. Aperte o Zinco que o piloto sumiu, ela é uma peça, tipo, muito do nada começa a surgir, tipo, uma Branca de Neve, um coelho da Páscoa viciado em chocolate, um urso polar, que na verdade é da Interpol, tipo, muito bem maluco, assim. Elas são, tipo, também de cientistas, são 3 cientistas, uma química, um enfermeiro e uma bióloga, que eles estavam em avião que do nada cai no Polo Norte, tipo, nem era caminho deles o Polo Norte. Daí o piloto some e eles começam a procurar o piloto e começam a surgir essas figuras, né, a Branca de Neve, enfim, todas elas, e que dão a entender que tem ali perto tá a fábrica do Papai Noel. Daí eles vão atrás da fábrica do Papai Noel para procurar ajuda. No final eles acabam, tudo isso com muita reação também, de sangue falso, do boneco de neve derretendo de isopor na acetona, entre outros, algumas explicações também sobre aquecimento global, que deu para colocar no meio dela. E também no final era o piloto que sumiu, que ele era o vilão, Avá, né? Nada suspeito ele ter sumido. E ele era o irmão invejoso do Papai Noel, que queria roubar a fábrica do Papai Noel. Então, tipo, é bem nonsense, mas é bem divertida ela também. E dá pra ver também pelo nosso cenário, olha, tem até um avião que a gente tem de cenário, de figurino e tudo. Eu vou contar uns spoilerzinhos aqui. Sim, sim. Essa peça aqui, gente, é uma das que demanda mais estrutura. Gente, vocês perceberam que tem um ferrando a avião? Ele é todo estruturado com barra de aço, tem todo o cenário, tudo isso está lá no SAF. Então, muitas das nossas peças exigem, algumas delas, as melhores e as maiores, precisam de muita estruturação. Então... Isso. E quando a gente vai apresentar as peças também não é só os atores, né? Também vai o pessoal do backstage também para, tipo, toda aquela coisa de mudança de cenário, entre outros. Sim, sim. Isso. A Heisenberg, eu também estava nela, que eu fui a Cleópatra ali no cantinho. Enfim, ela era um bar de ninguém menos do que o Heisenberg.
Esse ele não é um cientista muito conhecido ainda antes da faculdade. Vocês vão aprender sobre ele, hein? Ele é autor do princípio da incerteza, que é um dos pilares lá da física quântica e tal. Nesse bar, ele é fora do espaço e do tempo. Então, pode aparecer, tipo, qualquer pessoa de qualquer época ali. Mesmo pessoas que agora estariam mortas ou que nem viveram na mesma época. Então aparece, tipo, Thomas Edison, o inventor da lâmpada, Isaac Newton, que ele quer cortar a cabeça de todo mundo por plágio e, tipo, ele é expulso com uma chuva de maçã na cabeça. E a Marie Curie, que é, né, da tia Marie, da nossa comissão de recepção também. Ela é uma cientista incrível também, né, que tem 2 prêmios Nobel e tudo, da radioatividade. Daí tem a reação do luminol, que ela faz do nada lá no meio para representar a radioatividade. Também tem várias reações, tipo, é um bar, então, tipo, a maioria dos drinks, eles são de mudança de cor e tudo, de indicadores. E nisso também acaba surgindo, tipo, os cientistas discutindo, um zoando o outro, Darwin e Lamarck discutindo suas ideias. E também, tipo, tudo isso tem até um garçom caipira super atrapalhado no meio. Então, tipo, todas as nossas peças, elas são mais para comédia também. Sim, essa peça é uma das que tem mais gente atuando no Alquimia, é uma das maiores, e foi a que a gente ganha prêmios e prêmios com, entre aspas, competições, né, mas exposições de grupos de teatro. O Alquimia ele existe há mais de 30 anos, então é um dos grupos bem mais, tipo, bem velho mesmo, e geralmente tem esses eventos de vários grupos de ciência e teatro vão apresentar peças, e a gente vai com essa aí, ó. Essa aí é a braba. Isso. E essa peça, ela também ela é fácil de ser adaptada. Uma vez já quiseram também para coisas de matemáticos. Então, ao invés de ser esses cientistas principais, foi trocado por vários matemáticos. Sim, ela é bem adaptável dependendo da ciência que a gente quer abordar. Ou todas elas. Bom, agora a gente está entrando nas peças mais recentes da Alquimia, né? Essa foi a última peça que a gente apresentou antes de começar a pandemia, a gente não poder mais fazer peças pessoalmente. O Inferno da Tabela Periódica é uma paródia baseada no Alto da Barca do Inferno. Então a gente vai ter a mesma temática, né? O céu e o inferno disputando as almas que vão no purgatório. E no caso a gente tá disputando uma alma em específico de um jovem. E no fim a gente faz muitas reações, o céu vai mostrar todos os lados bons da química, tudo que a química fez para a evolução da sociedade, e o lado do inferno vai mostrar as coisas ruins, os perigos que a gente pode ter, né? E no fim, um pequeno spoiler, no fim o jovem acaba não indo nem para o céu e nem para o inferno, ele escolhe um outro caminho. Mas é uma peça bem interessante. Em todas as nossas peças, a gente foca bastante não só em mostrar as reações, né? Porque é a parte divertida, né? As explosões, as coisas que mudam de cor. Mas a gente também tenta explicar elas, né? Demonstrar bastante. Porque a nossa parte da divulgação científica não é só o bonitinho, mas é mostrar a realidade do que a gente tem. Por isso que a gente usa bastante cientistas, bastantes explicações químicas, mas tudo isso de um jeito bem divertido, bem interessante. Sim, sim. Lembrando, gente, vocês podem estar observando essas mesas, essas portas, essas vidrarias. Vocês já pararam para se perguntar como a gente carrega isso? Em maletas. A gente leva, quando é peça de teatro, a gente leva muitas estruturas. Essa daí é uma que a gente conseguiu levar, tipo, poucas estruturas e fazer uma peça legal, assim como a periódica, a escola periódica, porque essa daí também é uma peça fácil, a gente ia emplacar ela mais, mas infelizmente, né, como todo 2020, acontece. Gente, ainda das peças, lembrando que todas as peças, elas são criadas pelos alunos, tipo, foi a gente que saiu da cabeça aí dos membros da Alquimia, elas. Sim, sim. O pessoal do teatro, ele fica responsável por essa parte de criação de peças. Tanto criação, elaboração, aí a agenda vai lá, aluga uma sala para a gente ensaiar. Geralmente os ensaios são abertos, o pessoal pode ir lá assistir, é bem legal. A gente até puxa o pessoal que vai assistir para interpretar também. Galera, vem dar. Se vocês estiverem passando... Sim.
Quando vocês estiverem passando no IQ e virem uma sala aberta, um monte de gente gritando, pulando e dando cambalhota, umas coisas assim, é a gente. E vocês podem entrar e participar também. Elas são abertas. E aí a gente faz as peças, né? O nosso foco principal são as peças. Mas nem sempre o local que a gente vai ou a apresentação que a gente vai fazer não cabe uma peça. Então a gente também tem os shows da química, onde a gente vai em escolas, a gente já foi em orfanato, a gente já foi fazer química na praça, a gente vai em tudo quanto é lugar, dentro e fora do estado, a gente viaja bastante, é bem legal. Fazer demonstrações de química com explicações. A gente faz algumas brincadeiras, de vez em quando usamos algumas fantasias, só que esse não tem um enredo, né? A gente faz a apresentação, fala, isso aqui muda de cor, e dá uma explicada o porquê muda de cor, dependendo do nível dos alunos, né? Como vocês viram aí na foto, tem criancinha mexendo nas coisas, e tem a gente apresentando dentro do IQ também. Então, a gente adapta bastante a explicação para quem está assistindo, né? Para poder ser compreensível para todos. Sim, o Alquimia, ele atende um público bem variado, desde o bebezinho de 0 anos, mentira, desde a criança até os idosos, e a gente lida com a química de maneira diferente para cada tipo de público. Por exemplo, eu não vou chegar para uma criança de 6 anos e vou falar sobre átomo, afinal ela vai virar para mim e falar o que é um átomo. Não, porque o spin do orbital atômico... Não, porque o número quântico, que não sei o que, a pessoa fica... Então, a gente adapta, a gente fala bolinha, aí a bolinha vem e faz isso. Resumo do curso, galera, a bolinha vem e faz isso. Explodiu. Né? Yay! Parabéns. Aí, para o pessoal do ensino médio, a gente dá já aquela explicada, que é o pessoal que vai fazer vestibular, já tendo química na grade, e essa apresentação ela faz muito sucesso em feira de ciência de escola, então geralmente a gente faz isso. Essa última imagem aqui, ela aconteceu em Minas Gerais, não lembro a cidade, é a primeira cidade que você chega em Minas, é ela, eu esqueci o nome. Mas... A parceira se complicou. Sim. Acho que não é Guaíba, não lembro. Claro. Mas a gente foi lá e faz isso para um evento de escola, e é muito legal. Sim, eu tô mostrando o meu mouse propositalmente, olha só, ele é RGB, ele é gamer. Hopper. Oi. Tem Hopper. Enfim, mas basicamente isso. Aí, o Alquimia, eu acho que... Não sei se vocês já viram as nossas redes sociais, mas a gente tem um novo mascote, né? Que é o rato, o coelho, o gato. E o mascote é uma junção de vários animais que aparecem nas peças da Alquimia. Entre eles, o coelho. O coelho é do Aperte o Zinco, o rato é da Periódica, e o gato é da nova peça da Alquimia que a gente tá escrevendo, né? Em teoria já era para ter apresentado, mas por questões externas não conseguimos. A gente começou a ensaiar, mas veio a pandemia. Então vem aí, aguardem. Aí vocês descobrem por que temos um gato. Finaliza para nós, Hopper. Sim, sendo bem mais rápido agora, o que a Alquimia faz agora? Basicamente, como a gente é um grupo bem presencial, a gente não faz o que a gente costuma fazer. Então, a gente está tirando de dentro da gente o nosso lado youtuber, o nosso lado influencer digital, o nosso lado internet, e fazendo conteúdos para as 3 principais redes sociais. O Império Zuckerberg, que é o Facebook e o Instagram, o YouTube, óbvio, né? Não podia faltar, e o TikTok, como é conhecido como TikTok, que a gente está começando a criar conteúdo para ele, logo mais vem aí, mas a gente já está com bastante vídeo para produzir com o TikTok, né? É impossível não falar TikTok, desculpa. E sobre o processo seletivo, aqui a gente tem o nosso amigo Atlas, mais conhecido como Michel, mais conhecido como seus monitores de CC, que ele participou do último que a gente fez. Você consegue resumir em uma palavra como foi o processo seletivo da Alquimia? Inusitado. Eu não esperava nada como aquilo. O nosso processo seletivo se baseia em explorar o que você é bom. Você é bom em criatividade, você é bom em conhecimentos de química, ou você é bom na adaptação, em resolução de problemas. A gente testa todas essas propriedades. Não é uma prova de vestibular, não é uma prova de conhecimentos de química. É uma prova para a gente saber aonde você se encaixa melhor. Se você é uma pessoa para o teatro, uma pessoa mais para o laboratório, uma pessoa mais organizativa, uma pessoa...
Entende? É basicamente isso. Aí a gente manda, é basicamente no estilo de desafios e toda hora muda, mas no geral são desafios, vocês mandam pra gente. Essa aqui, o nosso amigo Atlas fez a interpretação de um quadro, interpretação artística de um quadro, olha só. A Dama e o Gato. A Dama é e o o nome do Gato. quadro. E sobre o nosso processo seletivo para 2021, galera, o Alquimia, por reunião, a gente decidiu não abrir esse semestre, porque a experiência real da Alquimia é você chegar numa escola, fazer apresentação, fazer peça, não fazer conteúdo para a internet, porque a gente acredita que isso seja muito desanimador e vocês não vão pegar o espírito da Alquimia de verdade. Então, o que a gente combinou? A gente vai produzir esses conteúdos na internet e tal. Assim que voltar, gente, vocês vão ter processo seletivo, Núcleo Alquimia, clique aqui. Então, vai abrir assim que voltar, galera. Mas a gente achou melhor não abrir para vocês não se sentirem, não perderem a experiência do que é ser um membro do Núcleo Alquimia, que infelizmente o EAD não consegue proporcionar. E a pessoa entrou também na Alquimia, olhou ali, nossa, mas eu tenho que ser muito criativo para entrar na Alquimia, eu tenho que só gostar de teatro? Não, pode ser até uma pessoa, eu sou tímida, eu não quero apresentar. Tudo bem, tem muitas outras coisas também que você pode fazer também na Alquimia, é para todo mundo. Tem um membro nosso, que é a Amnésia, que não tá aqui, que ela não apresenta por nada. Então, ela tá só no laboratório, por exemplo, cuidando da administração. Mas eu tô da nossa vida. A famosa frase do Alquimia se pergunta até hoje. Não só de teatro vive a Alquimia. Você não precisa ser uma pessoa muito extrovertida para entrar. A gente aceita todo tipo de pessoas. E o Alquimia também é para todos os alunos da Unesp de Araraquara, não só para o pessoal da Química. Agora, se tem outro motivo melhor para você estar nesse projeto, bem, eu digo para você que essa é um projeto que a gente faz muita viagem, a gente vai nos lugares, tem muita comida de graça, então a gente tenta ganhar vocês pelo estômago. Tem comida de graça, galera. Tem comida de graça. Quando a gente Me conquistaram pela comida de graça, deixa eu só para avisar. A gente faz muita integração entre a gente, você vai ter no ambiente muita reação química, vocês vão aprender muita reação química. Aliás, eu aprendi muita reação até mesmo antes de entrar nas minhas matérias de laboratório. Então, eu cheguei no laboratório, professor, nossa, falei, Alquimia. Então, e também tem muita zoeira e muita figurinha do Jataí para vocês colecionarem. É basicamente isso. Isso, e se pensar, mas vai roubar muito tempo da gente, tá? Eu estou cansada com a faculdade, na verdade, a Alquimia acaba sendo aquele grupinho que você faz, você acaba distraindo a cabeça, que você acaba, se animando também até para a faculdade. Uhum. E, galera... É só a válvula de escape do estresse da faculdade. A Alquimia é isso mesmo. Isso, galera, agora essas são as nossas redes sociais, o Instagram. Galera, agora eu mandei o link lá, vocês pescam, jogam aí no chat, galera da Alquimia, go. Essas são as nossas redes sociais, o Instagram, o @alquimista, Facebook, Núcleo Alquimia, assim como o YouTube também é Núcleo Alquimia. Aliás, o YouTube vem vídeo novo aí. E o TikTok, é o @alktok, vai ser lançado mais conteúdo para lá, a gente está começando. E é basicamente isso. Fiquem atentos, nossos processos seletivos são divulgados no Instagram e no Facebook. E quando voltar tudo, se vocês quiserem um projeto para viagem, comida de graça, experimentos e zoeira, é a nós. Esse é o projeto. Links das mídias no chat, galera. Tem as nossas peças antigas no YouTube, para quem tiver curiosidade. Dá uma explorada. Desculpa a edição, porque eu comecei a pegar para editar, eu vi vídeo tutorial do YouTube. A edição ainda é um pouco amadora, mas é isso, galera. É isso, galera. Obrigadão aí. Sim, agora esse é o espaço para perguntas. Não se acanhem. Sabe como é? Muito obrigado, gente, pela apresentação. Eu achava que um projeto sim, muito interessante, porque ele leva essa divulgação científica de uma forma muito descontraída e, assim, que as pessoas não imaginam que possa ser feita. Eu mesmo, quando descobri o Alquimia, eu falei, caramba, que diferente, né? Então, é uma forma, assim, também de você sair um pouco daquela cabeça da faculdade, aquela coisa técnica, aquela coisa maçante, e se divertir e fazer teatro, aprender coisas novas, aprender a apresentar ou fazer uma administração. Então, eu acho um projeto super interessante. Gente, alguém tem alguma dúvida? A gente não tem muito tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue abrir uns 2 minutinhos. Sim, a gente responde rapidinho.
Acho que eu vi uma mãozinha erguida agora há pouco. Pode abrir o microfone, pode falar com a gente. Se vocês tiverem ainda dúvidas depois, se quiserem meu contato. Aliás, se vocês quiserem saber história de viagens, todo membro da Alquimia que foi numa viagem sabe contar uma história bem visitada de viagem. É bem legal. Tipo, o dia que a gente colocou 9 pessoas no Uno. Esse dia foi louco. Sem usar porta-mala. Calmou. Só o dia que a gente foi parar num templo maçom. Verdade. O dia que a gente foi apresentar para a maçonaria. E foi bem alimentado. Sim, a Alquimia não tem ligações maçônicas, tá? A gente não, é só tipo... Eles quem tinha gostam de convidado química. a gente mostrou. Eles gostam de química. Maçons são ótimos entusiastas da químicas. Só fazer a pedra filosofal de algum jeito, né? Eles pretendem comprar uma vez, né? Bom, galera, a gente, todos os membros da Alquimia estão disponíveis, a gente aqui, né, principalmente, mas temos mais membros da Alquimia, se vocês quiserem bater um papo, saber sobre o projeto, falar sobre a faculdade, dar um alô. Só, a gente está nos grupos, o Opper está nos grupos das comissões, eu estou no grupo com os novos ingressantes, então... Eu também estou no grupo dos novos ingressantes. Então. O Michel é monitor de vocês e a da Alquimia. Então, galera, só bate um papo com nós que a gente tá livre, a gente é bacana, eu juro que a gente não morde. A não ser que peça. Opper. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Opper. Por favor. Acho que é isso, galera. Alguma pergunta? Não, a gente não é biruta, nós somos sãos de consciência. Mais ou menos, né? Mas... Um pouquinho, mas não faz mal. Com todo respeito, se você ainda não pirou por causa do EAD, você não tá fazendo o EAD do jeito errado. Suave. Bom, muito obrigado por Sem perguntas? Da Alquimia. Acho que o pessoal não tem muitas dúvidas. Bom, se alguém tiver também, pode mandar nas redes sociais, sigam aí o Facebook, o YouTube, o Instagram deles. Tem umas artes muito da hora também, para deixar o seu Instagram bonitinho. E para você se informar também na Alquimia. E, bom, vamos prosseguindo agora com a nossa programação. Agora quem vai apresentar é o Enactus. A galera do Enactus está aí. Oi, pessoal, boa noite. E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos à universidade. Passo a palavra a vocês, então. Fiquem à vontade. Beleza, obrigado. Eu vou apresentar a tela aqui, então, para a gente apresentar o nosso projeto de extensão, que a gente tanto ama. Estão vendo, né? Então, vamos lá, gente. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael. Então, a gente vai apresentar um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão. Eu, o Vitor, a Ilana e a Caroline. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Enactus, a organização do nosso time. E é isso. Espero que essa apresentação possa elucidar algumas dúvidas de vocês. Pode passar. Bom, primeiramente, né, vou comentar com vocês sobre o que é a Enactus. A Enactus, ela é uma instituição sem fins lucrativos que ela é dedicada para melhorar o mundo através do empreendedorismo social. E quando a gente fala em empreendedorismo social, a gente tem que ter em mente que são negócios com o objetivo de gerar impacto na sociedade. E isso é feito através da promoção de soluções que mudam a vida de pessoas e comunidades que são vulneráveis. Nosso objetivo, então, é melhorar a qualidade de vida e empoderar as pessoas, atuando através desse tripé, social, econômico e ambiental. Isso é feito se baseando nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que é um apelo global de ações que podem ser feitas para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de uma vida próspera e paz. Então, é garantir, basicamente, né, a qualidade de vida, tanto da nossa geração quanto das próximas gerações. Pode passar. No mundo, a Enactus ela está presente em 37 países, é uma rede bem grande que engloba 1.700 universidades e cerca de 72 mil estudantes. No Brasil, a Enactus ela está presente em 120 times e possui mais de 200 projetos. E por trás de todos esses times e projetos estão cerca de 3 mil estudantes. Aqui em Araraquara, a gente tem
um time, né, o nosso time, que ele se dedica para ajudar a comunidade de Araraquara que esteja em vulnerabilidade, tanto social quanto econômica ou ambiental. Então, a gente sempre busca as comunidades e propõe projetos que vão de encontro com as problemáticas dessas comunidades e a gente busca solucionar essas problemáticas através desses projetos. O nosso time ele é composto de 32 membros atualmente e a gente tem 3 projetos. 2 deles já estão consolidados, que é o Luz do Vale e o Abiru. Eles vão ser comentados um pouquinho mais para frente na apresentação. E tem um terceiro projeto, que agora ele está começando a ser implementado em uma comunidade, que é o Projeto Uni. Pode passar. Eu vou passar a palavra agora para o Vitor, que ele vai explicar um pouquinho mais como funciona a organização do nosso time. Bom, gente, então falando como a gente se organiza aqui internamente dentro do time Enactus Unesp Araraquara. Nós temos um organograma chamado de horizontal, que não é aquele organograma em pirâmide que a gente está acostumado a ver, que tem uma pessoa no topo e a base da pirâmide, que são mais os funcionários, mas não, nosso organograma é essa linha horizontal que vocês estão vendo. E um organograma horizontal significa que a gente tenta estimular um ambiente informal dentro do nosso time, que motive os membros e que também estimule a criatividade deles. Então, os membros têm total liberdade para comunicar o que eles pensarem, quaisquer ideias que eles tiverem para as áreas do time. Não precisa sempre ter aquela pirâmide que a gente está acostumado a ver. Então, dentro do nosso time, a gente tem essas diretorias, que são a presidência e a vice-presidência, a diretoria de RH, que é o nosso recursos humanos, o marketing, a diretoria financeira e os nossos 3 projetos, como o Rafael falou, que são o Luz do Vale, o Abiru e o Projeto Uni, que está sendo implementado esse ano. Nosso mais novo projeto saindo do forninho agora. Agora eu vou explicar mais ou menos quais são as responsabilidades e o papel de cada uma dessas diretorias para que a gente consiga ter um bom andamento dos nossos projetos e também uma boa cultura organizacional dentro do nosso time. Começando então pela presidência. A nossa presidente é a Carolina Carvalho e no cargo de presidência ela é responsável pela gestão interna do time e ela também atua como um elo entre as diretorias. Isso significa que, na prática, a Carolina ela está presente em todos os grupos do WhatsApp, acompanhando o que cada diretoria está fazendo, se aquelas diretorias estão cumprindo com as metas. E, dessa forma, a Carolina consegue garantir o cumprimento do planejamento estratégico, que é esse terceiro ponto aqui. O nosso planejamento estratégico é um plano de ações que, em todo começo de gestão, cada diretoria postula o seu com metas para aquela gestão, de acordo com o papel de cada uma delas do time. Então, a Carolina é responsável por garantir o cumprimento desse planejamento. E ela também é responsável pela comunicação do time com a universidade e os professores orientadores. Então, quaisquer demandas que a gente tiver, burocráticas e que necessitem da universidade, da intervenção da universidade, a Carolina é a responsável por fazer esse intermédio entre as necessidades do time e a busca pela universidade. E nós contamos com professores orientadores também, que são professores na faculdade do IQ, da farmácia e da FCLAR, que são responsáveis também por nos auxiliar nesses processos mais burocráticos. Depois nós temos também a vice-presidência, o nosso atual vice-presidente é o Alessandro Rossini, e nesse cargo ele é responsável por representar o time para a rede Enactus Brasil e também se comunicar com outros times. Durante toda uma gestão, a gente tem várias demandas que são passadas para nós pela rede Enactus Brasil, tudo na intenção deles garantirem o que nós estamos fazendo nos nossos projetos e nas nossas diretorias, se aquilo que a gente está fazendo está indo de encontro com os valores da Enactus e se os nossos projetos estão avançando para eles conseguirem dar um suporte para a gente também. Então, o Alessandro é responsável por trazer essas demandas e, junto com as diretorias, preencher toda essa papelada, digamos assim, para reportar isso para a Enactus Brasil. Ele também é responsável por organizar eventos em conjunto com outros times, como o TTCX. Na nossa rede, nós somos uma rede mundial, né, como o Rafael falou, e até mesmo aqui próximo de Araraquara, em São Carlos, em Bauru, em Ribeirão Preto, tem outros times Enactus. Então,
alguma vez, assim, no ano, a gente acaba fazendo um evento juntos, tudo na intenção de trocar experiência e conhecimento com esses outros times, para que a gente, juntos, como rede, consiga fazer projetos cada vez melhores e cada vez mais também conseguir ajudar a nossa comunidade e desenvolver os membros da Enactus, que são os Enactors. Também, a vice-presidência é responsável por manter um diálogo com o time e fica responsável pelos repasses que eu falei, né, e atualizações para a rede Enactus Brasil. A nossa diretoria de recursos humanos é liderada pela Letícia Rodrigues, e essa diretoria atua no desenvolvimento, engajamento e acompanhamento dos membros como um todo dentro das diretorias e dos projetos. Então, por estar envolvida assim no desenvolvimento de cada time, de cada membro, como que aquele membro está se sentindo dentro do time, ela também é responsável por capacitar os membros de acordo com as necessidades deles, dentro de cada diretoria, e desenvolver esses membros de acordo com as necessidades deles. Então, por exemplo, se você acabou de entrar na Enactus, a gente vai fazer um plano de desenvolvimento individual com você, onde você vai elencar quais são as suas fraquezas, quais são as habilidades que você mais gostaria de desenvolver, e o RH, junto com você, vai fazer um plano de ações para que você consiga se desenvolver ao longo de toda uma gestão, trazendo benefícios não só para a comunidade que está sendo atendida pelos nossos projetos de empreendedorismo social, mas também desenvolver habilidades em você para o mercado de trabalho ou para a sua vida pessoal mesmo. A diretoria de recursos humanos também é responsável por realizar dinâmicas, integrações e confraternizações e também organizar o processo seletivo que ocorre sempre no final de cada gestão. O nosso processo seletivo está chegando, vamos dar mais informações no final da apresentação, mas esse é o papel, basicamente, da diretoria de recursos humanos. A diretoria financeira, ela é liderada pela Beatriz Viola e é responsável por cuidar do fluxo de caixa e da conta do time. Ou seja, qualquer necessidade que a gente tenha de fazer pagamentos ou dinheiro que está entrando de algum patrocinador ou stakeholder nosso, que são os nossos parceiros, a diretoria financeira é responsável por manter um fluxo de caixa bem transparente, mostrar tudo que está entrando, tudo que está saindo, realizar esses pagamentos e também realizar uma captação de recursos, que a captação de recursos nada mais é do que uma busca por parceiros e também uma realização de ações pontuais para arrecadação de dinheiro. Então, durante a gestão, a gente acaba fazendo rifa, sorteio, quando estava presencialmente, a gente fazia campanhas no campus, mas, por enquanto, está sendo mais resumido a arrecadação online. Essa diretoria também é responsável por auxiliar possíveis demandas dos projetos na parte financeira. Então, se quando a gente está presencialmente, né, tem uma demanda de ir até a comunidade, comprar algum insumo para o projeto, e o projeto não está com caixa muito legal, a diretoria financeira faz a avaliação do que precisa ser comprado e, junto com o projeto, ela disponibiliza esse dinheiro. A diretoria de marketing, que é a nossa última diretoria executiva das três, né, recursos humanos, financeiro e marketing, é liderada pelo Arthur Costa. E essa diretoria, ela é responsável por elaborar planos de divulgação das atividades que são desenvolvidas pelo time. Ou seja, tudo que a gente faz dentro do nosso time, que não é pouca coisa, como vocês estão podendo ter uma ideia aqui, a diretoria de marketing é responsável por pegar essas ações que a gente realiza internamente e divulgar nas nossas redes sociais, para que tanto a comunidade da universidade quanto da cidade de Araraquara saiba o que a gente está fazendo, qual é o nosso dia a dia, o que o nosso time está acostumado a fazer, para que desperte o interesse dessas pessoas de fazerem parte do time, ou então patrocinar nossos projetos e investir nos nossos projetos. E para fazer isso, manter uma rede social bem bonita, se vocês entrarem no nosso Instagram, vocês vão ver que nossas postagens são incríveis. Os membros de marketing, eles são capacitados com noções de marketing. Então, durante as atividades no marketing, os membros recebem treinamento de Canva, de Photoshop, de edição de vídeo, que são coisas importantes e básicas para que a gente consiga ter um bom andamento e também zelar pela imagem do time e também pela imagem da rede Enactus, que é esse terceiro tópico. Como a gente faz parte de uma rede muito grande, a gente tem valores da rede que nós temos que seguir e também a imagem mais no sentido técnico falando mesmo, de logo, cores e linguagem que a gente tem que usar. Então, é a diretoria de marketing que é responsável por essa utilização correta. E, além disso, ela também é responsável por cuidar da identidade visual do time,
Então, combinar as nossas fontes com as nossas cores, com o nosso mascote, que é a arara, e também dos projetos, auxiliando em cronogramas de postagem, dando ideias do que pode ser feito para que os projetos alcancem cada vez mais pessoas. E elas não trabalham isoladas, essas diretorias, elas têm demandas que pertencem a mais de uma diretoria. Então, por exemplo, o RH e o marketing juntos, eles são responsáveis por elaborar a newsletter do time, que é uma revistinha quinzenal que a gente divulga internamente para que todas as áreas saibam o que está acontecendo. Então, o marketing fez um modelo de uma newsletter para o RH utilizar, e o RH toda semana, a cada 15 dias, na verdade, elabora essa newsletter para que todos os membros do time saibam o que está acontecendo nas diferentes áreas, e que assim a gente consiga caminhar todo mundo junto e não fique trabalhando isoladamente, só na sua diretoria, fazendo aquilo que é direcionado a você. Nós somos um time, então nós queremos integração. E, junto com o financeiro, na verdade, o financeiro e o marketing, eles também são responsáveis por fazer o uso correto da imagem da rede Nactus, que eu estava falando, e, dessa forma, auxiliar na fidelização de parcerias, que são esses stakeholders que vocês estão lendo aí. Então, a partir do momento que a gente faz o uso correto da imagem da rede Nactus, a gente está levando a palavra de uma rede que é muito grande e que tem princípios muito válidos para a sustentabilidade do mundo, para não agredir o nosso meio ambiente, as pessoas. Então, se a gente fizer o uso correto dessa imagem, vai ficar mais fácil para a gente conseguir parcerias e, assim, conseguir alavancar ainda mais os nossos projetos. E agora, a gente vai falar um pouquinho dos nossos projetos, que são os nossos carros-chefes. E eu vou passar a palavra para a Ilana. Edu, se a gente não tá... seu microfone acho que tá com problema. Se você quiser sair e entrar de novo, porque eu acho que deu aquele probleminha. O Meet às vezes sabota a gente, e aí a gente entra, o microfone não funciona, aí tem que sair da reunião e entrar de novo. Calma aí que ela já vai voltar. Comigo acontece direto. Nossa, eu já tinha dado F5 aqui, achando que era o meu Meet que tinha bugado. A gente não tá... Agora você ouve o som. Muita calma nessa hora. Beleza. Tá bom. Mas como... Pode falar. Eu ia comentar que se alguém já tivesse alguma dúvida, podia comentar no chat, enquanto ela vai pegando o fone. Mandem aí, gente, que aí no final a gente responde tudo. O que as nossas diretorias fazem. Fiquem à vontade. A gente vai apresentar agora os nossos projetos em ordem de nascimento deles. O primeiro é a Luz do Vale, que é a nossa razão de existir e trabalhar aqui na Nactus. Oi, tá dando para me ouvir? Boa, sim. Boa, agora a gente vai, então. Então, o nosso projeto mais antigo é o Luz do Vale. Ele começou lá em 2018 e ele nasceu com o objetivo de auxiliar o empoderamento e a geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica residentes no bairro Vale Verde, que é localizado na zona norte de Araraquara. No início do projeto, né, foi começado a utilizar sabão e óleo de cozinha para fazer as velas, mas foi vendo que não dava tanto certo, e aí a gente começou a produzir e vender velas artesanais, né? Atualmente, o Luz é composto por 5 mulheres e tem como principal atividade a venda dessas velas que elas produzem. São feitos encontros mensais com essas mulheres e com participantes do projeto, né, nós, enactors do time, e com o intuito, né, de auxiliar elas na produção, de auxiliar, fazer a embalagem, todo esse comércio.
a gente também auxilia elas com parcerias, então a gente tem algumas lojas parceiras do Luz do Vale, onde você consegue encontrar essas velas para comprar. E, né, todos os nossos projetos, eles têm o intuito de atender alguma demanda da ONU, né, algum dos objetivos. E com o Luz do Vale, a gente consegue o objetivo 5, que se diz a respeito da igualdade de gênero, o 8, que fala sobre o trabalho crescente e o crescimento econômico, além do 10, né, que fala sobre as... Desculpa. E o 10, né, que fala sobre a redução de desigualdades. Ele atualmente está sendo quase entregue, então ele é um projeto que está bem consolidado, a gente já vê o impacto que ele causa na vida das mulheres, a gente viu o impacto que ele também causou no time, que ele causa no restante da população. Ele está aí sendo caminhado para ser entregue e ele é nosso bebezinho, assim, de projeto mais consolidado. A gente gosta muito deles. E aí, essas são algumas fotos, como vocês podem ver, das mulheres que participam. Essa foto superior foi de uma parceria que a gente fez para o Dia das Mães, então foi bem legal também. E como vocês podem ver, sempre tem pessoas do time juntos para auxiliar elas em qualquer dúvida que elas têm. A gente também já dá um treinamento financeiro para elas, então é bem legal, a gente tenta sempre ajudar para além do projeto, né? Então, se as mulheres ou se as outras pessoas com quem a gente trabalha têm uma demanda, a gente tenta atender elas, porque nosso impacto não é só, né, chegar e falar, vamos construir um projeto aqui, a gente quer alcançar outras partes da vida delas que às vezes elas também não estão priorizando, então é bem legal. Aí o nosso segundo projeto é o Abiru, que esse é o meu bebê, que eu estou aí atualmente sendo a coordenadora dele. Ele começou a ser implementado ano passado, ele foi gerado durante a pandemia, num hackathon do time, né, o primeiro da Enactus Brasil, e foi com o intuito de solucionar problemas que estavam sendo causados pela pandemia do Covid, e o nosso time surgiu com a ideia de ajudar a escoar os alimentos de pequenos produtores rurais de Araraquara. O local atual que a gente atua é o assentamento Bela Vista, e, além disso, também ajudar pessoas em situações de rua, né, porque a gente sabe que eles estão passando por situações muito difíceis, ainda mais com a pandemia. Então, o intuito do projeto é juntar essas duas frentes, ajudar o escoamento de produtos e ajudar pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade também recebendo esses alimentos. Então, o que a gente faz no projeto é o marketing digital para esses produtores, a gente faz a postagem de cestas, a gente movimenta o Instagram, a gente recebe os pedidos, passa para os produtores e, como uma forma de retribuição, toda semana a gente recebe uma doação desses produtores com alimentos que não foram vendidos ou com alimentos que acabaram sobrando porque o plantio foi bastante, e a gente doa para grupos que fazem marmita para essas pessoas em situação de rua. Então, atualmente, a gente está com 2 parceiros, que é o Viva e o Amor Orgânico, e está aí crescendo bastante o projeto. Ele completou 1 ano de existência, né, esse mês, e a gente teve vários resultados muito legais. A gente já vendeu mais de 400 cestas, a gente já doou em 1 ano mais de 500 quilos de alimento para o Viva, então é muito legal ver esse impacto e ver que pequenas ações como comprar uma cesta de um produtor rural pode ajudar em muitas questões, né? E aí ele também, em relação às diretrizes da ONU, ele está lá, ele pega a 2 e a 12, né? Que são a de diminuição da fome e de produção sustentável. Desculpa, gente, estou com um pouco de gripe. E aí é umas fotos, como vocês podem ver, a foto da nossa cesta, um pouquinho de foto de plantação. Essa na direita mais era a nossa antiga produtora, ali com algumas doações que a gente fez, e ali em cima é uma das marmitas que foram preparadas com o Viva, com alimentos que a gente doou. E aí o nosso projeto mais atual, aí que está sendo implementado ainda, é o projeto Uni. Antes ele era prospecção, então a gente chegou, a gente queria entender as demandas daquele bairro. Ele foi realizado no São Rafael, em Araraquara. Então a gente foi querendo entender quais são as demandas que eles têm, quais são as problemáticas, o que eles esperam.
E aí a gente surgiu com muitas ideias, a gente queria atender tanto os adultos quanto os adolescentes do bairro, mas a gente viu que a gente não conseguia unir os dois, eram muitas coisas a serem feitas, então a gente focou em ajudar os jovens, né, desse bairro. E aí ele se tornou, né, agora está se tornando o Projeto Uni. Então a gente quer facilitar a entrada no mercado, né, você me fugiu a palavra, no mercado de trabalho, e o ensino superior. Então, a gente quer dar, seja suporte em estudos, cursos que sejam voltados para essa vaga de emprego que eles querem se candidatar. A gente quer ter parcerias com instituições e com lojas, com empresas que facilitam o acesso deles a esses lugares. Então, ele está sendo ali uma união mesmo entre várias áreas, e ele atende a 3 ODS, então é de educação de qualidade, o crescimento econômico também e a redução de desigualdades. E ele está sendo aí, está no começo, aí a gente tem algumas fotos, né, de Enactors, ali do bairro do Vale Verde, quando a gente foi visitar. Tem ali o Jones no cantinho inferior, que ele é nosso jovem mais engajado no projeto, ele está aí, ele vem, traz ideias novas sempre que possível, e ele é basicamente a pessoa ali que dá o gás para a gente continuar fazendo o nosso projeto e tentar novas parcerias sempre que possível. E aí a Carol vai falar um pouquinho sobre o nosso processo seletivo. Obrigada, gente. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Carol, né, atual presidente do time. Eu espero que nessa altura da apresentação vocês já estejam pulando da cadeira para querer participar do nosso processo seletivo, motivados para fazer parte dessa transformação que a gente quer causar no mundo, começando por Araraquara, né? É sempre importante a gente começar de onde a gente está. E, bom, nosso processo seletivo ele vai acontecer agora em agosto, as inscrições começam em julho. Então, o tema desse processo seletivo vai ser Fúria Bolha, e a gente, desde o ano passado, já vem com essa temática de trazer um processo seletivo mais diverso e inclusivo, porque a gente entende que as diferentes perspectivas, trajetórias, lutas e habilidades de cada um dos membros que vão compor nossos times são muito importantes para que a gente consiga, né, entender um problema por várias perspectivas, de uma maneira mais ampla e, assim, desenvolver projetos com cada vez mais impacto e alcance na comunidade, né? Então, eu convido todos vocês a se inscreverem no nosso processo seletivo, fiquem atentos nas nossas redes sociais, nas datas, não pastelem, e estamos aqui para sanar qualquer tipo de dúvida também. Vocês podem entrar em contato comigo ou com a gente pelo Instagram, pelo nosso Facebook também, podem mandar mensagens, e a gente está disposto aqui a tirar qualquer tipo de dúvida. E é isso, pessoal. Muito obrigado para a galera do Enactus. Eu também gosto muito do Enactus, é um projeto que me deslumbra muito, principalmente por esse lado de chegar na comunidade e tentar mudar um pouco do lugar que a gente mora, do lugar em que a gente vive. E eu acho isso muito, muito bonito e muito da hora, assim, para ser bem claro. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Eles mandaram nas redes sociais já. Vocês podem seguir eles nas redes sociais, vocês podem mandar mensagem para eles. E se alguém quiser abrir o microfone para falar. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, mas enquanto também a galera está pensando se tem alguma dúvida, queria falar que nós aqui somos estudantes do Instituto de Química, tanto eu, quanto a Ilana, quanto o Rafael e a Carol, mas nosso time não é composto só por estudantes do Instituto de Química, então entrar para a Enactus também é uma oportunidade de conhecer pessoas de outros cursos da faculdade, furar a sua bolha em vários sentidos, tanto no sentido de sair da mesmice, da zona de conforto, aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes, então fica aí a motivação também para participar da Enactus e conhecer pessoas de outros cursos agora, vocês que estão entrando na faculdade, fazer amigos diferentes também, e aprender a lidar também com pessoas diferentes. Se tiverem alguma dúvida, mandem para a gente aí também, ou nos chame nas nossas redes sociais, pode ser nas redes sociais do nosso time, ou dos nossos projetos,
Vocês vão encontrar tudo lá no nosso Instagram bonitinho. E a gente está aberto para tirar qualquer dúvida. E é isso, participem do nosso time. Bom, acredito que ninguém tenha nenhuma dúvida, então, novamente, muito obrigado a Enactus. E, bom, essa foi a última apresentação de hoje, então vamos encerrar por aqui mais um dia da feira. Quinta-feira tem mais, então participem, venham, vamos ter mais 4 projetos, eu não sei exatamente quais são, mas estão lá na programação, então participem, gente. Muito obrigado a todos que compareceram